Hoje eu quero falar com você sobre as roupas de José. As roupas de José. Falamos quinta sobre os ossos de José. Hoje pela manhã começamos com esse tema, porque tem uma curiosidade na história de José. Vira e mexe em fatos importantes, em momentos importantes da sua vida, suas vestes, sua túnica, sua roupa, alguma coisa acontece com a roupa desse moço. E você sabe que a roupa fala muito de uma pessoa. A roupa fala da condição social de alguém. Eu me lembrava esses dias, eu vi um amigo com uma camisa bonita, estava bem ajustada, e eu falei para ele, cara, que camisa bonita é essa e tal? Ele falou, então, Aquiles, eu achei um camiseiro aqui e tal, que meu cunhado manda fazer as camisas dele, se quiser eu tenho o contato. E ele me passou o WhatsApp do cara, de outra cidade. Aí eu olhei, o cara era italiano. Falei, meu Deus do céu, não, que eu não tenho nada contra italiano, pelo contrário, meu sobrenome é Acerbi, eu tenho tudo a favor, e sou doido para conhecer a Itália. Eu falei, nossa, mas italiano, quanto será que deve custar? Ele falou, olha, vale a pena, porque é muito boa a camisa. Eu falei, você pagou quanto? Eu falei, então ainda não chegou a conta, porque tem umas outras camisas que vai chegar. Eu falei, então eu vou esperar chegar a sua conta para eu saber. Daí chegou a conta. Ele falou, olha, tem diversos preços e tal, depende do tecido, mas tem algumas mais simples que valem a pena, R$800. Eu falei, legal e tal, quem sabe, uma roupa fala muito da condição social de uma pessoa. Uma roupa fala muito sobre o estilo de uma pessoa. Você olha para alguém, você logo descobre às vezes que estilo musical ela gosta, enfim, os lugares que ela possivelmente frequenta. E uma roupa fala muito sobre o momento em que a pessoa está vivendo, não é? Uma criança, você olha uma roupa pelo tamanho, você fala, isso aqui é de uma criança. Você olha um estilo de roupas, fala, isso aqui é uma loja para adolescente. Você olha um outro tipo de roupas, fala, não, isso aqui é para gente de determinada idade. E eu estou falando isso porque todas as vezes que a roupa de José aparece nessa biografia, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, um fato importante acontece. Um ciclo novo começa na vida dele. E eu falei hoje pela manhã, alguém acompanhou hoje pela manhã, em casa ou aqui? Olha só, bastante gente. Se você não acompanhou, depois você dá uma olhada, tá lá já no YouTube, tá bom? Eu falei sobre 3 momentos. O primeiro deles, só vou citar, foi o momento da escolha. Repita isso comigo, diga escolha. É quando Jacó, pai de José, lhe dá uma túnica de presente. Jacó tinha 12 filhos, mas ele dá uma túnica para José. Você foi escolhido por Deus, você é amado por Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cravada no nosso coração. Eu sou alguém especial para o meu pai. Mas a gente falou também que essa escolha divina tem seus efeitos colaterais. E o efeito colateral se dá no segundo momento em que a roupa de José aparece na história, que é o momento da inveja. Diga, inveja. É quando José está chegando até seus irmãos e eles arrancam a túnica e jogam José no poço. Toda pessoa escolhida por Deus, toda pessoa eleita por Deus, toda pessoa aprovada por Deus, vai ser alvo de inveja. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, Estevão, vai ser assim com você, vai ser assim comigo. E a terceira e última coisa que nós falamos pela manhã é o momento da tentação. Vamos falar isso juntos? Diga, tentação. É quando José já está no Egito, na casa de Potifar, a mulher de Potifar cresce os olhos em José. José é um moço bonito, de porte, de aparência, e parte para cima dele, o seduzindo, e ele sai correndo, e a roupa de José fica nas mãos da mulher.
E eu quero agora terminar essa mensagem falando sobre os 3 últimos momentos e ciclos na vida de José. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Gênesis 41, 14. Gênesis 41, verso 14. Para situar aqueles que não têm tanta familiaridade com a palavra de Deus, a história dos hebreus começa no capítulo 12, com o chamado de Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó recebe a bênção de se tornar o primogênito, apesar de ter nascido depois, ele era gêmeos. E de Jacó nascem as 12 tribos de Israel. José é o 11º filho de Jacó, tá bom? Gênesis capítulo 41, verso 14, José aqui está na prisão, depois de esse episódio da roupa com a mulher de Potifar. A mulher o acusa de forma injusta e Potifar o joga na prisão. Os anos se passam, José interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro de Faraó, e diz para eles o seguinte: quando você sair daqui, ele diz para o copeiro, lembre-se de mim, porque eu não fiz nada para estar nesse lugar. 3 dias depois, o copeiro é restituído no seu cargo, ele se esquece de José, mas Deus não. 2 anos depois, é Faraó quem sonha, e o copeiro se lembra de José, e diz, tem alguém que interpretou meu sonho há 2 anos, quando eu estava na cadeia, e eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. E então Faraó, que sonhou, aquele sonho das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, a espiga e tal, chamam José. É aqui que está Gênesis 41, 14. E então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa. Repita essa expressão comigo, diga, mudou de roupa. E foi apresentar-se a Faraó. O 4º momento na vida de José é o momento da oportunidade. Vamos repetir juntos? Diga, oportunidade. Olha que coisa interessante, imagina você que o homem mais poderoso do mundo, o Egito, você deve saber disso, era uma civilização extremamente avançada há milhares de anos. É nesse momento em que José está no Egito, com uma promessa, um sonho, um vislumbre divino de ser alguém importante, e esse homem Faraó, o homem mais importante do mundo, chama José às pressas. Mas é curioso que José não sai correndo da cadeia. Ele antes faz a barba, troca de roupa e se apresenta a Faraó. Sabe por quê? Porque não basta uma oportunidade surgir, é necessário estar preparado para ela. Imagina você, José, se apresentar a Faraó de qualquer forma. Como eu disse, uma roupa fala muito sobre uma pessoa. Uma roupa emite uma mensagem. E José não chega lá com a roupa dos irmãos Metralha. Eu não sei qual era o uniforme do presídio de Cairo naquela época. Mas não, ele se dá ao luxo de trocar de roupa para se apresentar a Faraó. Abraham Lincoln disse certa vez, me preparei, e algum dia terei a minha oportunidade. Me preparei, e algum dia terei minha oportunidade. Quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você tem uma reunião importante, se você tiver um pouco de juízo, você não vai com qualquer roupa, não é verdade? Por quê? Porque uma oportunidade está surgindo, e você vai se apresentar de uma certa maneira. Agora, gente, nós não estamos falando de roupa aqui, não estamos falando de guarda-roupa aqui, isso aí a gente deixa para, como é que chama?
Calil, uma mulher Glória Calil, obrigado. Quem foi que falou? Me ajudou. Amém. Glorinha Calil. Só aí a gente deixa para ela. Não, nós estamos falando aqui de preparo, de você estar pronto para as oportunidades que Deus irá preparar para você no seu caminho, na sua história e na sua trajetória. Isso é tão curioso, gente, que o tempo vai passar aqui. José já está governando e ele recebe um dia os seus irmãos e toda a sua família. 70 pessoas mudam para o Egito. A fome alcançou todo mundo. E daí José apresenta a sua família para Faraó, alguns dos seus irmãos, e José tinha dito para os seus irmãos o seguinte: quando Faraó perguntar o que é que vocês fazem da vida, vocês falam que trabalham com gado, com rebanho. E era de fato o que eles faziam, assim como os nossos antepassados. E daí acontece isso, o Faraó pergunta: vocês trabalham com o quê? E eles dizem o seguinte: trabalhamos com rebanho, assim como os nossos pais faziam, os nossos antepassados faziam. E sabe o que Faraó fala para José nesse momento? Olha, se algum deles for competente, se algum deles for preparado, se eles forem capazes, pode colocá-los para cuidar do meu rebanho. Já imaginou? Você trabalha com uma coisa, e o homem mais importante do mundo te dá a oportunidade de você trabalhar para ele. Mas isso acontece? Não! José não indica seus irmãos. Não porque José fosse uma pessoa ruim, pelo contrário, você vai ver que José é perdoador, é misericordioso, mas pelo simples fato de seus irmãos não estarem preparados, não serem capazes de assumir aquele posto. A oportunidade apareceu, mas eles não estavam prontos. Porém, a oportunidade apareceu para José, e José estava pronto. Sabe, às vezes na vida, a gente fica perguntando o seguinte: quando é que minha oportunidade vai surgir? Ministerial, profissional, uma oportunidade, sei lá, relacional, em que área for. E a gente fica sempre falando: Deus, me abre uma porta, me abre uma porta, me abre uma porta. Mas a gente não está preparado para aquela porta. Não dá tempo. Quando a oportunidade surgir, você já vai ter que estar pronto. Quando o Faraó chamou José, José não falou para Faraó o seguinte: cara, só que eu tenho que fazer um curso de administração antes. Será que dá tempo, de repente, você me pagar um MBA em logística, em trabalhar com relações humanas? Não. A escola já estava lá, a escola foi o poço, a escola foi seus irmãos, a escola foi a cadeia, a escola foi a injustiça, e durante todos esses 13 anos de prova, de luta e de dor, José aproveitou não para ficar amargurado, murmurando e reclamando da vida. Ele se preparou para crescer, para se tornar mais forte, e quando a oportunidade surgiu, ele estava pronto. Tanto é que ele chega para Faraó e diz: olha, o seu sonho, os 2 sonhos que você teve, na verdade é um sonho só. Deus te deu a bênção de saber o que está para acontecer. Virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez no Egito. Eu, no seu lugar, colocaria um homem para coordenar essa ação. Durante os 7 anos de fartura, construir celeiros em todo o país e pegar 1/5, 20% da produção e estocar. Quando o tempo de escassez vier, a gente vai estar suprida. Quando o Faraó olhou assim, o cara falou: bom, o cara revelou meu sonho, sabe o significado dele, já sabe o que vai acontecer, já sabe a solução para o problema. Aonde mais tem alguém com o Espírito de Deus nesse país para tocar o processo? Vai ser você mesmo. José estava pronto para aquela oportunidade. E eu pergunto para você: será que você está pronto para aquilo que Deus está disposto a fazer na sua vida? Será que você está pronto para a porta que Ele deseja abrir na sua vida? As oportunidades, eu me lembro que foram aparecendo na minha vida, elas nunca foram do jeito que eu pensei. Eu me lembro, às vezes, quando eu era chamado para pregar,
Era assim, gente, era para substituir alguém de última hora. E eu precisava estar pronto. E quando eu estava pronto e abraçava a oportunidade, outros tantos caminhos foram acontecendo. Mas muitas vezes a gente fala assim, não, mas assim eu não quero. Eu quero um convite com tempo para eu me preparar. Eu quero assim, um tapete vermelho. Não, muitas vezes você vai ser chamado para administrar uma crise, como José estava sendo chamado, mas ele estava pronto e Deus o abençoou, e eu quero profetizar que Ele vai te abençoar também. Agora esteja pronto, esteja preparado. Mateus capítulo 22, quando Jesus conta a parábola das bodas, aparece um camarada lá, que foi mandado para fora das bodas, daquela festa. E sabe por quê? Olha só, Mateus 22, 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Como é que você entrou aqui sem a roupa adequada? Você já deve ter recebido um convite para uma festa, para um evento, e ali vem o traje. Como é que você deve estar vestido? Porque aquela ocasião te exige um certo tipo de postura. Esse cara aqui foi para um evento que ele não estava pronto, ele não estava preparado para aquele lugar, e ele foi colocado para fora. Essa é a quarta lição que eu quero deixar para nós, hoje nesse domingo, que é a lição da oportunidade. Oportunidade. E nós falamos aqui que a lição da eleição não tem nada a ver conosco, tem a ver com o amor de Deus para nós. Mas a questão da oportunidade, gente, foi José que foi atrás da roupa. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que ir atrás e se preparar. Você tem que estar pronto. Você que tem que fazer o curso. Você que tem que fazer especialização. Você que tem que mergulhar na Escritura. Você precisa estar pronto para aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Um outro texto que eu quero deixar para você, Gênesis 41, passando para mais um momento da vida de José. Agora José já conversou com Faraó, já interpretou seu sonho, já falou tudo que vai acontecer, e a resposta de Faraó, no verso 41 e 42, é a seguinte: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Só um parênteses aqui, gente. José tinha acabado de sair da prisão, tá? Ele nesse dia aqui, que está acontecendo esse evento, ele estava lá na prisão e mandaram chamar. Ele só foi lá, pegou um presto-barba, fez a barba, estou brincando, foi uma navalha mesmo. Foi lá, fez a barba, pegou uma roupa nova, colocou, e agora ele está diante de Faraó, que está colocando um anel no seu dedo. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Fê-lo vestir roupas de linho fino. E lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. O quinto momento na vida de José é o momento da honra. Vamos ver isso juntos? Diga honra. Olha só, a eleição de Deus, não é? É aquele momento onde o pai dá a roupa para o filho. Depois tem a inveja, quando os irmãos atacam aquela túnica tão representativa. Depois é a questão da tentação, onde a mulher fica com as roupas
de José. Depois a oportunidade, é José quem vai, pega uma roupa e coloca, mas na hora da honra não tem nada a ver com José pegar uma roupa, não, tem a ver com uma autoridade, tem a ver com Faraó o vestir com uma roupa de linho fino. Sabe por quê, gente? Porque você não pode se honrar, você não pode ir atrás de honra. Como servo e serva de Deus, a nossa preocupação não deve ser o desejo de buscar honra, mas o desejo de buscar o Deus que consequentemente vai nos honrar. Deus diz para Eli: aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Essa semana mesmo, lendo Provérbios, um dos provérbios estava lá: seja o outro que te louve. Tem coisa mais horrível do que alguém falando sempre, disse, não, eu sou bom no que eu faço, eu isso, eu aquilo outro, eu sou o melhor na área, eu sou um profissional X, não, eu sou um pai de família Y. De repente até é, mas fica horrível isso na boca da pessoa. Na boca de um terceiro não, a pessoa elogiando, não é verdade? E é isso que está acontecendo aqui, é Faraó que honra a José. Não busque ser honrado, busque honrar a Deus, e Deus certamente te honrará. Jesus Cristo disse o seguinte: aquele que me servir, o Pai o honrará. Aquele que me servir, o Pai o honrará. Gente, imagina o filme que estava passando na cabeça de José. O cara tinha acordado numa prisão, tinha sido jogado num poço pelos seus familiares, vendido como um escravo, injustiçado por fazer aquilo que é correto, colocado numa prisão, esquecido por anos, mas de repente ele está vivendo um tempo de honra. Gostoso, né? É gostoso ou não? Tem aquele texto: para cada dia de vergonha, o Senhor nos dará o quê? Dupla honra. Agora, você percebeu que a honra vem depois da tentação? A honra vem depois da inveja? A honra vem depois da oportunidade? A honra vem depois de todos esses ciclos? Mas muitas vezes a gente quer atropelar as coisas e quer ser honrado antes de passar por todo esse processo que é necessário para chegarmos até lá. Apocalipse 3:5 diz o seguinte, mais uma vez uma lição sobre as vestes que trazem honra: o vitorioso será vestido de branco. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que me pertence. O objetivo de Satanás é te desonrar, é te envergonhar. Você se lembra daquele texto do endemoniado gadareno? É um jovem que a gente não sabe nem o nome dele, ele morava numa região chamada Gadara, e a Bíblia diz que esse camarada ficava gritando igual um doido, dia e noite, não dormia, morava nos sepulcros, ele se feria com pedras, ele era completamente maluco, e a questão era uma possessão demoníaca. Mas uma das características do gadareno, sabe o que é? Andar pelado, nu. A nudez fala de exposição, de vergonha. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus se encontra com ele, e liberta aquele moço, e manda embora aquele espírito maligno, olha o que Marcos capítulo 5, verso 15, nos relata. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Olha a descrição que Marcos faz de como aquele jovem estava: assentado, vestido e em perfeito
juízo. Assentado e vestido. Vestido, aquele que estava nu antes por uma influência maligna, envergonhado, exposto, humilhado, agora Deus o honrou. Quem sabe você tem vivido anos de vergonha. Vergonha financeira, vergonha familiar, vergonha no que diz respeito a tantas áreas da sua vida. Eu creio que o Senhor está preparando um tempo de honra para você, no nome de Jesus. Vem uma temporada de honra para a sua vida. É muito interessante que quando você vai olhar o que acontece logo em seguida com os irmãos de José, a gente não vai ler esse texto de Gênesis 44, só vou citar Gênesis 44, do 11 ao 14, a Bíblia diz que quando eles estão voltando para Canaã, e depois de uma trama toda ali com José, do dinheiro, do cálice na boca do saco de alimentos ali, de trigo, que eles estão levando para Canaã, e eles descobrem que o cálice de José, a taça de prata de José, está nas coisas de Benjamim, irmão de José. Então, o mordomo ali, instruído por José, disse para ele o seguinte: não, vocês estão todos liberados, só fica o menino aqui com a gente. E esse era o medo de Jacó, porque Jacó já tinha perdido um filho, né? E agora ele estava com medo. Você vai ver que ele estava temeroso de liberar Benjamim. A Bíblia diz que a atitude dos irmãos de José foi de rasgarem as suas vestes. É interessante, tudo aquilo que você faz para alguém, um dia volta para você. Um dia os irmãos de José rasgaram as vestes de José. Agora são suas vestes que estavam sendo rasgadas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, gente, a lei da semeadura, ela não é uma ameaça. A lei da semeadura é uma lei de justiça, é uma lei de prevenção. Quando Deus diz, você vai colher aquilo que está plantando, Ele não está falando para te ameaçar, Ele está falando para te prevenir. Só se sente ameaçado quem está plantando uma semente ruim. Era o caso dos irmãos de José, que tiveram uma colheita ruim, mas não foi o caso de José, porque Lucas capítulo 14, verso 11, palavras do nosso Senhor Jesus, diz o seguinte: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Se você passou pela humilhação, se prepare que vem um tempo de honra na sua vida. Você crê nisso e toma posse dessa verdade, sim ou não? E em sexto e último lugar, Gênesis capítulo 45. Se não fosse daqui para diante, a história de José seria muito, muito, muito parecida com a história de um filme, que eu assisti há muitos anos, aliás, um filme muito legal, chamado O Conde de Monte Cristo. Quem aqui já assistiu? Bem legal, né? Eu, quando assisti O Conde de Monte Cristo, eu me lembrei muito da história de José, exceto quando o cara se vinga de todo mundo, exceto quando ele vai atrás de perseguir e exterminar todos aqueles que o prejudicaram. Olha o que a Bíblia nos diz no final de tudo isso. José recebe seus irmãos. É o texto, gente, posterior, que os seus irmãos rasgaram suas vestes. Agora imagina você, José, governador do Egito, está lá na sua sala, um tapetão bonito, uma escrivaninha boa, ar-condicionado. Estou brincando, ar-condicionado não tinha não. Há um povo assim com... Isso aí devia ter, com certeza, isso aí tinha o povo chacoalhando lá, porque o governador não pode suar. Imagina, o governador vai suar. Todo mundo, aquela... Daqui a pouco entra tudo aquelas imundícias na sala.
É os irmãos de José, que é os meninos perturbados. Tudo com a roupa rasgada. Tudo estrupiado. Gênesis 45, 22. A cada um deu uma muda de roupa nova. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Aqueles que um dia rasgaram as suas vestes e estavam diante dele com suas vestes rasgadas, agora recebem de José roupas novas. E aqui está a 6ª lição para nós, que é a lição da misericórdia. Você pode repetir isso comigo? Diga: misericórdia. Gente, a vida é assim. Cada um dá aquilo que tem. Cada um. Jesus diz que você conhece uma árvore pelo quê? Pelos seus frutos. O que Jesus está querendo dizer é que a gente conhece uma pessoa não pelo discurso dela, não. A gente conhece uma pessoa pelas atitudes dela. O que os irmãos de José tinham era inveja, era recalque. É por isso que eles atacam José e arrancam a roupa de José e jogam José no poço. Mas o que José tinha no coração é isso que nós acabamos de ver. Misericórdia. Misericórdia. E eu fico me perguntando, irmãos, se alguns de nós estamos prontos ou não para sermos honrados por Deus. Se você é do tipo que tem um caderno, sabe aqueles cadernos de vingança? Tem gente que tem um livro, né? Fala, eu lembro sempre de uma pessoa que sempre falava, deixa ele, está tudo aqui guardado, mágoa, rancor, vingança, e a mesma pessoa que está no culto dizendo, Senhor, honra o teu servo, honra a tua serva, e Deus olha, honra ou não, se eu te honrar você vai matar muita gente, se eu te honrar você vai pisar no pescoço de muita gente, não é isso que eu quero. A gente não deve pagar o mal com o mal, mas a gente deve pagar o mal com o bem. Está aqui a chave da vida cristã, essa é a grande diferença, porque eu vejo aí no mundo e tal, muita gente que deu a volta por cima, foi humilhado, e de repente sofreu e padeceu, e foi injustiçado, se preparou, se levantou e tal, mas que vai fazer a diferença, irmãos, é aqui, é o que é que nós vamos fazer com o poder, quando ele nos for confiado. José foi misericordioso com seus irmãos, cobriu a vergonha dos seus irmãos. Tem um fato que acontece logo depois do dilúvio. Você se lembra que o nosso grande amigo Noé, depois do dilúvio, pisou na bola, né? Pisou na bola. Eu falei aqui hoje de manhã, no ponto sobre tentação, que pessoas que são injustiçadas normalmente se dão o direito, e Satanás diz na mente, no coração delas, que elas têm uma licença para certos tipos de pecado. Então aquela pessoa, ela foi traída, então agora ela, depois o casamento acabou, ela foi traída, então ela vai, deita e rola depois. Infelizmente isso é comum. A pessoa foi rejeitada, então ela se dá o direito de beber, e usar droga, e ser um viciado. Não, isso não acontece, isso não tem fundamento
bíblico. Mas nosso amigo Noé, depois daquele dilúvio e tal, ele se deu o direito de tomar um porre. O cara salvou o mundo. Foi lá, plantou uma vinha e encheu o caneco. Encheu o caneco e daqui a pouco, filho dele vai lá e olha e está o pai lá, jogado no chão, peladão. É esse mesmo Noé, viu? É esse aí da Bíblia. É esse aí do arco-íris, é esse mesmo. Sem roupa, deitado. Olha só, Gênesis 9, 21 a 23. Bebeu do vinho, embriagou-se. Deixa eu só, antes de terminar a leitura, quando a Bíblia nos conta uma história dessa, não é dizendo que você tem que imitar, viu? Porque sempre tem uns espertos que falam, Davi pecou, eu também, não, Noé bebeu, eu vou sair do culto hoje, parar no... Não. Está mostrando para você não fazer. Alguém entende o que eu estou falando? Não. Ufa. Embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. E sabe o que ele fez? Foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. A atitude de Cã foi expor a vergonha do pai. Expor a vergonha do pai. Mas Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Você entendeu o que aconteceu ou não? Cã foi lá, viu o pai, ao invés de cobrir aquela questão, de ser misericordioso com a vergonha do pai, ele vai lá e conta para os seus irmãos, expondo o pai para os seus irmãos. Seus irmãos entram de costas para não ver a nudez do pai, com uma capa e o cobrem. Você vai terminar de ler o relato bíblico e você vai descobrir que é amaldiçoado. E Jafé e Sem são abençoados. Abençoados porque usaram de misericórdia com o pai. Ser misericordioso, gente, é uma questão de inteligência. Deixa eu dizer uma coisa, você não deve ser misericordioso porque o outro merece misericórdia. Às vezes, a luta sempre do perdão, dessa tecla de fazer o bem a quem não merece, gira sempre em torno da justiça. Mas eles não merecem o que eles fizeram comigo. Mas você não é misericordioso porque alguém merece. A palavra misericórdia, inclusive, tem a ver com a miséria do outro. O outro é miserável. É por isso que você precisa colocar seu coração na miséria dele. Você é misericordioso porque isso faz parte do seu caráter. Você é assim. Não tem a ver com o outro, tem a ver com quem você é, tem a ver com sua identidade. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, quero abrir um parênteses aqui para contar um fato para você. Não, mas coisas que eu vi nesses anos e anos de ministério. Infelizmente, eu já vi muitos colegas, pastores, amigos, ministros, cantores, pregadores, bons pregadores, caírem em pecado, nesses anos tantos de ministério. Gente que estava à frente da igreja, pastoreando, às vezes caindo na questão sexual, às vezes dinheiro, às vezes, cara, tantas coisas. Sabe uma coisa que eu notei? Todos aqueles que eram misericordiosos conseguiram se levantar. Todos aqueles que agiam de misericórdia para com o outro, quando um colega de repente caiu, pisou na bola, eles iam lá e estendiam a mão. Todos esses, Deus deu uma oportunidade de se levantar. Mas os fariseus, os que quando viam alguém no chão,
pisavam na garganta, esses não tiveram uma outra oportunidade. Um dia eu estava com um pastor, eu perguntei para ele, viu, e fulano de tal, era alguém que era da igreja dele, eu ajudava. Ele falou assim bem para mim, quem você está falando, o adúltero? E infelizmente, irmãos, às vezes, no meio cristão, existe essa falta de misericórdia. Esse é o lugar, esse é o ambiente onde a misericórdia deveria ser excessiva. E muitas vezes é o lugar onde as pessoas estão com suas pedras preparadas. Eu fico pensando, se Jesus dissesse hoje, em alguns ambientes, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, eu acho que aquela mulher morria apedrejada. Eu acho que os fariseus e os religiosos daquela época tinham um pouco mais de, pelo menos, vergonha na cara, que em nome de Jesus, esse lugar seja uma Betesda, lugar de misericórdia, não para apontar o caído, mas para estender a mão e o levantar. 1 de Pedro é o último texto que eu quero ler com você, 4:8, diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre, o amor preserva, o amor não expõe a vergonha, o amor esconde a vergonha. Que em nome de Jesus, eu e você podemos ter essa atitude de José, a atitude da misericórdia, da misericórdia. Esse moço passou por tantos processos na sua vida, mas ao se ver com uma roupa de linho fino, e ver todos os seus irmãos lá estrupiados na sua frente, aqueles que o feriram um dia, aqueles que arrancaram a sua túnica um dia, ele disse não, eles não vão ficar assim, ele cobre seus irmãos. Que em nome de Jesus, o perdão seja uma chave para a nossa vida, uma marca na nossa vida, a misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar, ficar de pé. Eu vou pedir para você fechar os olhos um minuto. Eu não vou perguntar porque eu sei a resposta. Mas talvez você precise usar de misericórdia com alguém. Alguém que te feriu, alguém que te chateou, alguém que um dia te expôs. A pessoa te expôs. Mas isso não te dá licença de expor ninguém. Quando você resolve se vingar, você tira de Deus a permissão espiritual de ser o seu vingador. E a Bíblia diz que do Senhor é a vingança. É com Deus. Deixa nas mãos de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Por 2 vezes Saul esteve nas mãos de Davi. Saul perseguia. Saul queria o ver morto. Tinha um exército atrás de Davi. Mas Davi falou o seguinte: eu não vou me levantar contra aquele que Deus ungiu. Sabe o que a Bíblia conta? Que Saul se matou sozinho. Se matou. Pessoas que são ruins, pessoas más, não precisa de ninguém para matá-la, não. Infelizmente elas morrem só, com seu próprio veneno. Deus te chamou para abençoar. Deus te chamou para dar fruto, e muito fruto, no nome de Jesus, amém? Será que tem alguém aqui querendo ser um José? Pronto para abençoar, chamado para abençoar, chamado para dar fruto. Levante as suas mãos e fale com teu pai nessa hora.
dizendo: Senhor, eu quero abençoar, eu quero dar fruto, eu quero glorificar o teu nome. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quero ler um texto que vai ser a minha oração para você hoje à noite. É uma profecia de Jacó para José. Antes de Jacó morrer, ele está no leito de morte. E esse momento é o momento da bênção, ele vai abençoar seus filhos. Olha o que Gênesis 49, a partir do 22 diz. Se você quiser, estenda suas mãos assim, em atitude de receber, e onde eu vou falar o nome de José, eu quero que você, para si mesmo aí, diga o seu nome, tomando posse dessa verdade sobre a sua vida. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Contar um segredo para você. Deus me trouxe essa palavra no meu aniversário do ano passado, e eu coloquei esse versículo de Gênesis 49, do 22 até o 26, no meu bloco de notas do celular, onde está o nome de José. Eu escrevi meu nome, e toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, eu vou lá e leio, e declaro sobre minha vida essa verdade. Deus me chamou para frutificar. Deus me chamou, eu sou árvore frutífera. O texto continua dizendo: essa árvore ela atravessa os muros. Quer dizer, para mim a frutificação não vai haver limites. Deus vai me levar além. Como eu disse, tem seus efeitos colaterais, tem uns arqueiros aqui que atacam e tal, mas o meu arco permanece firme. Eu quero que em nome de Jesus você tome posse dessa palavra, dizendo: isso é para minha vida, isso é para minha casa, isso é para minha família.
Deus me chamou e te chamou para dar muito fruto em nome de Jesus. Quem tiver que atacar, ataca. Quem tiver que falar, fala. Quem tiver que... Você dá fruto de misericórdia, de amor, de alegria, de paz, fruto gerado pelo Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Amém ou não? Que fique esse desafio para nós.